título da nossa mensagem de hoje é: a fé não é de todos. Diga aí, seu irmão, a fé não é de todos. Vamos ler então, segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, a partir do verso 1, está escrito o seguinte, em que Paulo, escrevendo à igreja de Tessalónica, diz: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Bom, irmãos, então é assim, o apóstolo Paulo estava pedindo aos irmãos para pedir a Deus por eles. E pedir a Deus por eles porquê? Para que a palavra produzisse fruto, para que a palavra convencesse os homens, para que os eleitos viessem à salvação. Será que a igreja deve de orar o crescimento ou não? Não vale a pena. É o nosso dever. A gente sabe, nós sabemos, irmãos, que Deus é que faz todas as coisas no tempo que Ele quer e quando Ele quiser. As orações que nós fazemos a Deus não é para Deus, não é para que Ele faça aquilo que a gente quer. A oração é para a gente aprender a falar com Deus e a esperar em Deus, a ter comunicação com Deus, termos confiança em Deus. E para que Deus, então, nos use, nós, como somos a Igreja de Deus, o corpo de Jesus Cristo, estamos aqui é para fazer as obras de Deus, mas quando Ele quer, exatamente. Então, ele estava pedindo orações à Igreja de Tessalónica, pedindo o quê? Orai para nós, para que a palavra tenha livre curso, possa ter liberdade para fazer aquilo que ela veio fazer ao mundo, que é salvar os eleitos. Mas ele diz mais, para que ela seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus. Não é? Vocês sabem, neste mundo, ele está contaminado com o pecado. E o que é que persiste neste mundo? O que é que reina? A bondade, o amor, a justiça? O que é que reina? O pecado, a maldade, a guerra, o ódio. Não é verdade? Então, por que é que as pessoas são dissolutas e más para com aqueles que são de Deus? Qual é a razão? Elas já são más por natureza umas com as outras, mas elas têm um carinho especial para a maldade contra nós. Porquê? Qual é a razão? Porque é que ele estava pedindo orações para que a gente fôssemos livres dos homens dissolutos e maus? Dissolutos, podemos dizer, aqueles que praticam a dissolução, dissimulação, a hipocrisia, a mentira, o engano. E maus porque são contra Deus. Porque é que eles são assim connosco se a gente só fala bem? Se a gente só fala o amor de Deus? Porquê, irmãos? É o que está a seguir. O que é que diz a seguir? Leiam lá o verso. Para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque... Porquê? O que é que diz a seguir? Exatamente. Então, porquê é que os homens não querem saber de nós? Porquê é que o mundo nos odeia? Porque a fé não é de todos. Se eles acreditassem no que nós acreditamos, não eram contra nós. Não nos odiavam. Não é verdade? Então, a razão é esta. Sem razão, humanamente, sem motivos, eles odeiam a Igreja de Deus e por isso sempre foram perseguidos, não só a Igreja, mas os profetas no passado, quando eles apenas falavam da verdade e da vontade de Deus. E hoje é a mesma coisa.
Porquê é que aqui a igreja do lado não quer saber de gente? Porquê? Porque a fé não é de todos. Porquê é que a gente fala com algum religioso aí e eles nos odeiam e mentem, dizem, mesmo que seja mentira, não importa, desde que falem mal contra nós. Porquê? Porque a fé não é de todos. Este é que é o grande problema. Agora, porquê é que não é de todos? Irmãos, porque a fé pertence pessoalmente a uma geração eleita de Deus. A fé é dos eleitos. O que é que diz lá Tito 1:1? O apóstolo São Paulo diz que foi feito apóstolo pela vontade de Deus, segundo a fé dos eleitos. O que é que o Judas diz? Sabe o que ele diz? A fé que foi dada aos santos, não é aos pecadores, de uma vez por todas. A fé não é para os pecadores. Aquele que se considera pecador não tem a fé. Não acredita na obra que Deus fez. Todas as cartas do Novo Testamento são enviadas a quê? Aos pecadores ou aos santos? Aos santos. Se você acredita em Jesus Cristo, tem que se considerar santo. Porquê? Porque Cristo perdoou todos os nossos pecados. Mas a fé não é uma capacidade humana. A fé não é uma habilidade do homem de acreditar nas coisas de Deus. Não. A fé é um dom de Deus. É um dos 9 dons que nós vemos em 1 Coríntios 12. Há o dom do conhecimento, há o dom, não é verdade? O dom de cura, o dom de profecia, o dom das línguas, por aí fora. E um dos dons é o dom da fé. O dom da fé veio para quê? Para nos dar a capacidade de acreditar e compreender as coisas de Deus. Então, porquê é que os homens são maus e dissolutos contra Deus? Porque a fé não é de todos. E não vale a pena, você tem que se lembrar disso. Quando você insiste com uma pessoa, uma vez, 10, 20, 30, e a pessoa não quer saber de nenhuma, não esteja a culpar a pessoa. Ela não pode. Não é que não queira, ela não pode. Porquê? Porque a fé não é de todos. Não quer dizer que lá mais à frente ela possa vir a querer Deus o convencer. Mas de momento, quando a gente vê que aquilo se está a tornar uma guerra, a gente tem que parar. Porque não é pela força, é pela graça de Deus. A gente somos testemunhas, não somos opressores. A gente somos testemunhas para falar da graça de Deus, não é querer impor a nossa vontade. A gente fala o que tem a falar, segundo a oportunidade que Deus nos dá, e o resto está nas mãos de Deus. Porque Deus é quem convence, Deus é quem chama, Deus é quem dá a fé, Deus é que justifica, Deus é que faz todas as coisas. Então, se Deus não der a fé, não adianta, todo o nosso trabalho é em vão naquela pessoa, não adianta insistir. Amém, irmãos? Então, a fé é dos eleitos. Porque é que as pessoas não querem saber de nós? Porque a fé não é de todos, ela é somente dos eleitos. Porque o homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus. E quando as ouve, soa-lhes aquilo uma loucura. Está a entender? Então tem que ser Deus a dar essa capacidade. E a Bíblia diz o quê? Que as coisas de Deus só se podem entender pelo Espírito de Deus. Então a pessoa tem que ter o Espírito de Deus para entender as coisas de Deus. E a fé é dada aos santos. Como é que é isso? Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, sabe porquê que a gente crê? Porque o Espírito Santo veio à nossa vida e a gente fez-nos crer, como no Velho Testamento. As pessoas criam, não tinham o dom da fé, mas criam porque o Espírito Santo vinha e elas acreditavam e falavam das coisas futuras. No primeiro dia que a gente ouviu a verdade, no dia que Deus quis, o Espírito Santo veio e nos convenceu. E quando a gente formos convencidos, sabe o que é que Deus faz? Selou com o Espírito Santo. Ao selar com o Espírito Santo, você já é santo. Foi santificado. Estão a ver?
Então o dom da fé vem depois de a gente ser convencidos. Ainda não somos sequer nascidos de novo, mas Deus nos santificou porque a fé é que santifica todas as coisas. Sabiam? Somos santos pela fé em Jesus Cristo. Quando a gente creu, a obra do Espírito Santo nos fez crer, então fomos santificados e então em seguida fomos selados. Esta é a propriedade de Deus. Este pertence a Deus. Este é um dos eleitos. E a partir daí, todos os nossos pecados foram perdoados. Amém, irmãos? E só fomos santificados de uma vez por todas. O que é que foi santificado? O espírito ou o corpo? O espírito. O coração ou as obras? O coração. Cá fora continua tudo igual, mas o coração é outro. Estão a entender? Então, mais uma vez pergunto, porquê é que as pessoas são más e dissolutas? Porque a fé não é de todos. Mas quanto a nós, o que é que Deus diz? Veja o que é que diz no verso 3. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e vos guardará do maligno. Apesar das pessoas serem más para nós, apesar das pessoas tentarem nos desviar da fé e da verdade, o Senhor está presente na nossa vida para quê? Para confirmar, não, estás na verdade. Tu é que tens razão. A verdade está contigo. E mais, o que é que ele diz? E o que é que diz a seguir? E vos guardará de quem? Do maligno. Você não pode mais ser enganado. O diabo pode usar, seja quem é, a igreja, seja homem, seja profeta, nem que venha um anjo do céu, você não pode mais ser enganado, porque você sabe que somente pela graça do Senhor Jesus é que temos a vida eterna. Amém, irmãos? Enquanto os outros vão continuando no seu caminho, não é? Irmãos, toda a gente anda falando mal da fé, sem saber. Eu estava vendo um vídeo, achei uma coisa fora de série. Ainda há bocadinho estava a ver um com o pastor Vítor também, um grande homem aí chamado, um que é o Hernandes Dias, outro que é o Nicodemos e mais alguns. Eles vão buscar aquele verso da Bíblia que diz assim: o diabo, crês que há só um Deus? O diabo também crê e treme. Então eu somente estava dizendo, o diabo ainda é melhor que vocês, né? Porque vocês creem que há Deus, o diabo até treme e vocês não tremem. Para eles, a pessoa ter fé é fazer obras, mais uma vez. Mas o diabo pode crer e conhecer quem é Deus? Pode? Não pode, irmão. Ele sabe que existe Deus. Agora, conhecê-lo, acreditar naquilo que ele diz. Ninguém entende as coisas de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. O diabo só entende as coisas dos homens. O Nicodemos, aquele Nicodemos que esteve com Jesus, ele também acreditava que existia Deus. Ele também acreditava que Jesus era vindo de Deus. Porquê? Por causa das obras. Ele dizia, ninguém pode fazer aquilo que tu fazes se não for de Deus. Mas essa fé não é a fé de dom do Espírito Santo. A fé é crer sem ver. É compreender sem tocar, sem mexer. E isso é dado aos filhos de Deus. Percebem? Por isso Jesus dizia a Pedro, atrás de mim, de Satanás, que nem entende as coisas de Deus. Ele não entende as coisas de Deus. Ele sabe, mas não conhece, não entende. Percebem? Então, qual é a evidência de que eu tenho a fé, o dom do Espírito, no meu coração? O que é que a fé faz? Faz obras? O que é que a fé faz? A fé dá-me a capacidade de crer e entender as coisas de Deus. Porque esta é que é a aliança de Deus. Escreverei no seu coração as minhas leis e no seu entendimento para que todos me conheçam, desde o maior ao menor. Este é que é o problema. Percebem? Há muita gente que diz que acredita em Deus por causa daquilo que acontece. Mas isso não prova coisíssima nenhuma. Lembra-se sempre do faraó e de Moisés.
Os magos do faraó faziam exatamente a mesma coisa que Moisés. Não é o fazer, é o crer. A evidência que você tem a fé é você crer. Crer em quê? Na graça de Jesus. Porque é pela graça que somos salvos. Não é pelas obras, é pela graça. O que é uma graça? É uma oferta. Não é um trabalho. É uma oferta. Estão a entender, irmãos? E este é que é o problema. A fé tem um intuito. A fé foi dada por quê? Primeiro foi dada a lei. E a fé foi dada por quê? Qual foi a razão? Foi exatamente porque a gente não consegue praticar a lei. A fé anula a lei. Mas há pessoas que querem juntar a lei à fé. A fé, o que é que ela faz? Perdoa os nossos pecados e justifica-nos diante de Deus. A lei o que é que faz? A lei diz, ou fazes isso ou morres. Quantos fizeram? Nenhum, zero. Ficaram todos debaixo de pecado. Então se ficaram todos debaixo de pecado, como é que foi salvo Abraão, Isaac, Jacó? Como é que eles foram salvos? Como é que foi salvo Sansão, Davi? Como é que eles foram salvos? Como, irmãos? Hebreus 11, como é que eles foram salvos? Porque deram testemunho de fé. Foi sempre a fé. O nosso maior tesouro é a fé. Pelas obras, todos eles foram condenados. Por isso ninguém foi salvo até Cristo. Mas houve uma coisa que guardou alguns. O que é que os guardou até à vinda de Cristo? A fé. Por isso diz em Hebreus 11, pela fé Abel fez assim. Pela fé o Noé fez assado. Pela fé Davi fez isto. Pela fé todos aqueles, Moisés, todos fizeram, até a prostituta Raabe. Pela fé acolheu os espias. A fé é o nosso maior tesouro. Irmãos, no dia da morte, Deus não vai aceitar a sua fortuna, nem as suas obras. Só se não tiver a fé, que é o selo da vida eterna, nunca verá a Deus. Estão a entender? Então, a fé é o nosso maior tesouro que a gente tem aqui na terra. Lá no céu não é preciso fé. Vamos vê-lo cara a cara. Mas a nossa vida carnal aqui neste mundo é vivida agora pela fé. Eu não vi, mas eu sei naquilo que acredito. Estão a entender? Amém. E a promessa de Deus é esta, que a gente nunca vai ser enganado pelo maligno. E que Deus vai confirmar todos os dias que a gente está na verdade. A gente vai ouvir a Bíblia e a mensagem é sempre a mesma. Desde 97 que vocês ouvem a mesma mensagem. Qual é a mensagem? Salvos pela graça, sem a obediência do homem. É pela graça. Estão a entender, irmãos? Vocês estão a perceber? No entanto, vejam, a fé substitui a lei. É como na lei. Na lei havia duas coisas. Havia os mandamentos da lei para todo o povo e havia o sacerdócio levítico, que era aqueles holocaustos, que era aqueles sacrifícios. Para que é que isso servia? Para que é que serviam os holocaustos? Para o perdão dos pecados. Exatamente. E porquê que perdoavam os pecados? Porque eles violavam a lei dos mandamentos. E qual era a misericórdia na lei? Havia misericórdia? Não, era como? Dente por dente, olho por olho, vida por vida. Então não havia misericórdia. Então a morte tinha que existir. Alguém tinha que morrer. E para que eles não morressem, existia o sacerdócio levítico. O que é que acontecia no sacerdócio levítico? É que se matava, em vez da pessoa, em vez do pecador, um animal. É que a pessoa colocava as mãos sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados, era degolado o animal, aproveitavam o sangue, misturavam com água, não é? Misturavam e salpicavam o povo. Para quê? Para expiação dos
Então vejam, isto representava o quê? A justiça do homem ou a justiça de Deus? O ritual é a justiça de Deus. A lei é a justiça do homem. Então qual era maior? Eram os mandamentos ou o ritual? Era o ritual. Porquê? Porque o ritual anulava o pecado e a culpa da lei. Tudo isso eram figuras do tempo de agora. Vem Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, não é? O que é que Ele fez com o seu sangue? Libertou-nos de todo o pecado e de toda a culpa. Por isso é que somos santos. Estão a entender? Estão a perceber, irmãos? Então Cristo nos libertou de toda a condenação. Então a fé representa o ritual. Porque a nossa fé está onde? Nas nossas obras. Nossa fé está em quem? Em Cristo Jesus, que morreu para nos salvar. Estão a entender? Então a fé veio ali nos libertar da condenação da lei. E quando eles iam no sábado, não é? Eles podiam ter pecado durante toda a semana, cheios de pecados. Chegava o sábado, o que acontecia? Eram perdoados e não praticavam a lei. No dia de sábado eles não podiam nem ir ajudar o vizinho, nem visitar a família, nem fazer obras destas, daquelas. Não. No dia de sábado era para estar ali em repouso, sem as obras da lei, para serem perdoados e estarem santificados. O sábado representa o tempo da graça, em que Deus diz, não pelas obras, mas pela minha graça. Todo aquele que juntar obras à fé para ser justificado, está separado de mim. O que é que acontecia quando alguém fazia alguma obra no dia de sábado? Era morto. Porquê? Porque estava a querer contaminar a justiça de Deus. Hoje fazem a mesma coisa. Eles dizem, sou salvo pela graça de Deus, mas depois vamos buscar o dízimo. Depois vamos buscar outra lei, vamos buscar o SAD, vamos buscar os 10 mandamentos, vamos buscar outros preceitos de roupa, vestir, comer. Irmãos, Deus não aceita as nossas obras para a justiça. É uma oferta. Mas porquê é que as pessoas que se dizem cristãs procedem assim? Porque a fé não é de todos. Diga aí para o seu irmão, a fé não é de todos. E este é que é o problema. Eles dizem que têm fé. Eles dizem que acreditam na graça de Deus. Muitos até falam da eleição. E depois dizem que a eleição vê-se é pelas obras. Que a fé vê-se é pelo comportamento. Oh, meu Deus! Que coisa! Não é? E toda a gente anda atrás das obrinhas. Não é? Toda a gente. Esse grande homem que se diz reformado, como eu falei, esse Nicodemos, que acredita na eleição, ele diz que o diabo tem uma vantagem superior aos filhos de Deus. Porque ele, além de crer em Deus, ainda treme. Se a gente não treme, então ele é superior a nós. Ou seja, ele está a dar um bom exemplo, que é o exemplo, siga o exemplo do diabo, tremam. O diabo é o nosso guia? Não. Quem é o nosso guia? É Jesus. E quantas vezes ele transgrediu a lei? Centenas de vezes. Centenas de vezes. Ele, além de transgredir, alterava. Porque ele é ministro de uma nova aliança, não da aliança de Moisés. Percebe, irmãos? Nós somos a igreja de uma nova aliança, não da aliança de Moisés. Antigamente eles viviam pela lei das obras. A gente agora vive pela lei da fé. Por isso diz o quê? Que o justo viverá como? Diga a o justo vive é da fé. Porque no momento em que você tropeçar, se você não tiver na fé, o seu pecado vai ser levado em conta. Sabia? Mas se você viver pela fé, quando tropeçar, o seu pecado é apagado. A fé é o nosso tesouro. A fé é a nossa riqueza, irmãos.
Lembrem-se disso. É a fé. Mas, no entanto, toda a gente diz que tem fé se a gente não lhe tirar as obrinhas, os comportamentos. É sempre a mesma história. Temos uma história que a gente deve usar sempre, que é a história do fariseu e do publicano. Há aí uma história. Mais simples do que isso é difícil, não é? O que é que a gente vê? Fariseu, obediente à lei. O que é que a gente vê? O publicano, violador da lei. O que é que Deus olhou para o violador e não para aquele que praticava a lei? Porque a fé não são obras. Não é o que sai do corpo, é o que sai do coração. Percebem? Se o coração não for bom, for mau, até o bem que faz é pecado. Você tem que ter o coração limpo. E se a pessoa tem um coração limpo, vai querer fazer o mal? Não pode. Você tem que ter o coração limpo. Se o coração for limpo, a gente não aceita a vontade da carne. Não é na prática. A gente não aceita. Ou se o coração for sujo, até pode fazer boas obras para enganar os outros. Mas será que ele vai enganar Deus? Este é que é o grande problema. Está a entender, irmãos? Então, a evidência da fé é o meu entendimento das coisas de Deus. Nada mais. Nada mais. Ó pastor, e a gente não faz o bem? Como não faz o bem? Se Deus nos deu a fé para confiar nele e derramou o amor para a gente amar o próximo, como é que a gente não faz? A gente faz o nosso melhor. Não é? A gente faz o nosso melhor. Agora, que ninguém se engane. Porquê? Porque o corpo não vai deixar fazer aquilo que eu queria fazer. Não é não querer, não pode. Não consegue. Amém? E a gente fomos chamados para viver como? Na lei ou na fé? Na fé. Abram lá comigo. Romanos. Vamos ver o Romanos no capítulo 5. E vamos ver o capítulo 5, não, capítulo 1. E vamos ler o verso 5. Só o verso 5. Vamos ver. Este grande senhor Nicodemos também diz que a verdadeira religião para com Deus, e vai citar o Tiago, né? é o que está lá escrito, né? Sabe o que está escrito? Que a gente não se contaminar, ajudar os pobres, cuidar das viúvas. Isto aqui é a verdadeira religião. Então, para ele, a verdadeira religião é as obras do homem. É o que o homem faz para com Deus. Mas o Evangelho é o contrário. É o que Deus fez para com o homem. É o contrário, irmãos. Percebem? O Tiago tem sido uma pedra de tropeço e vai continuar a ser até o fim. E vejam que este homem diz que é renovado. É calvinista. Que defende a eleição. E depois vai para as obras de Tiago. Todo o homem que se diz de Deus e que vai buscar a carta de Tiago, a fé é fingida. Completamente fingida. Porque este homem só diz baboseira do princípio até o fim. Do princípio até o fim. Veja o ponto dele de comparar a fé do diabo com a fé do Espírito Santo. A fé é um dom do Espírito, irmãos. Não se pode entender as coisas de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Então o diabo entende as coisas de Deus. E é estes grandes homens que andam defendendo isso. Né? Mas como é que a gente vê que uma pessoa tem fé ou não? Sabe como? É pelo seu procedimento, é verdade. Mas qual procedimento? Espiritual, é pelo seu entendimento das coisas de Deus. É como ele conduz a sua vida, se é com entendimento da graça de Deus ou não. E repara o que diz aqui, verso 5. O apóstolo Paulo diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para quê?
para a obediência da lei. Obediência de quê? A obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome. A gente tem que obedecer à fé. Fé não são obras. Fé é aquilo que eu acredito. Se eu digo eu sou salvo pela graça, então não vou dizer tenho que guardar mandamentos. Senão estou a negar aquilo que estou a dizer. Não é? O Tiago diz assim, diz que a fé se mostra pelas obras. Não. Oh irmãos, tomem atenção. Como é que eu posso, e as pessoas aí também dizem, os discípulos de Tiago, dizem assim, eu sou salvo pela fé sem as obras, mas mostro a minha fé pelas obras. Irmãos, tomem atenção. Como é que eu posso mostrar uma fé que me salva sem as obras pelas obras? Não. Eu tenho que mostrar uma fé sem as obras. Se eu acredito que sou salvo pelas obras, pela fé sem as obras, eu tenho que mostrar uma fé sem as obras. Ou se eu vou juntar as obras, estou a negar a segunda afirmação, está negando a primeira. E ninguém vê. É o mesmo que dizer assim, reparem, eu tenho um poço que não tem uma pinga de água, está seco. Mas a prova que o poço está seco é que está abarrotando de água. Não pode ser. É a mesma coisa. Não é? É o que ele está dizendo. Sou salvo pela graça sem as obras. Mas a prova que eu sou salvo é pelas obras. É a mesma coisa. E ninguém entende o engano e a dissimulação. E por isso Paulo dizia, orem por nós por causa destes homens dissolutos e maus, que se levantam contra a graça de Deus. Irmãos, escutem, a prática do Novo Testamento, a prática da fé, não é o que eu faço, é aquilo que eu acredito. A justiça e a maldade são as obras. O pecado não são as obras. O pecado é o que sai no coração, assim como a justiça. O pecado é o que sai daqui de dentro, não é o que se faz. O que se faz são apenas obras. Matar alguém pode ser uma obra má e pode ser uma obra de defesa. Não é o que você faz, é o que você acredita. Percebem? Jesus dizia o quê? A gente tem que limpar o quê? O copo. Por fora ou por dentro? Por dentro. Por isso ele dizia, não é o que vem de fora que contamina, é o que sai de dentro que contamina. E o que sai de dentro sai pela boca. É por aí que a gente vê quem é Deus e quem não é. Ele, pela boca, mostra aquilo que acredita. Porque a gente serve a Deus é pelo entendimento. É em espírito. Não é pelas obras. Como é que eu vejo que uma obra é boa ou má? Quando eu descubro o que é que essa pessoa acredita. Que essa pessoa pode estar a fingir, irmãos. Realmente a obra em si é boa, está ajudando alguém, mas está com outra intenção. Isso não é bom, isso é mau. Lembra-se mais uma vez do fariseu, ele fazia tudo bom, mas para Deus era mau. Porquê? Porque ele confiava na sua justiça, que cumpria a lei, então não precisava de pedir perdão a Deus. Enquanto o outro tinha só mal. Mas ele confiava em quê? Na misericórdia de Deus. Senhor, perdoa-me. Percebem? Então, a fé verdadeira é que se baseia naquilo que Deus fez por nós. O Evangelho é o que Deus fez por nós. O Evangelho não é o que eu faço por Deus. Isso é tudo mentira. E por isso é que nós vivemos pela fé. Fomos chamados para a obediência da fé. E muitas vezes, mesmo muitas vezes, a fé vai contra a consciência humana. Coisas que não se deve fazer. A consciência, este senhor, o Nicodemos, diz que a gente tem que fugir do pecado.
Então, se a gente tem que fugir do pecado, não pode estar com certas pessoas, não pode ver certas coisas, não pode ir a certos lugares, não pode acompanhar com certa família. Isso contamina o coração do homem. Irmãos, o pecado não está fora de nós. O pecado não está numa roupa. O pecado não está numa bebida. O pecado não está lá fora. O pecado está na pessoa. Este é que é o problema. E o pecado anda consigo, sabe quantas horas por dia? 4. O problema não é ver aí uma mulher de saia curta. O problema é que a minha natureza é má, tem cá o pecado. Aquilo apenas vai despertar o que já está dentro de mim. Então eu não posso fugir do pecado. Nem fui chamado para fugir do pecado. Pelo contrário, fui chamado para enfrentar o pecado. Porque a fé vence tudo. Diga-me, seu irmão, a fé vence tudo. E como é que eu venço o pecado? O que é que diz aí? Fui chamado para quê? Para a obediência da fé. Onde é que Jesus, ele reunia-se com quê? Com pessoas muito obedientes, com pessoas muito estudiosas, com pessoas muito santas. Era com esses que ele se reunia? Era com quem? E o Senhor não se contaminou? Porquê? Irmãos, o mal existe para o nosso bem. Sabiam disso? Então, nós fomos chamados para combater contra o pecado, não é para fugir. Isso os cobardes é que fogem. Os cobardes é que fogem do pecado. Estamos aqui para combater o pecado. Agora, claro, não é ir combater o pecado gratuitamente. Eu tenho uma fraqueza com o álcool. Agora vou-me pôr em um bar. Qual é a sua intenção? A provocar, não. Você está tentando a Deus, você vai beber e vai cair em desgraça. É? A gente fomos chamados para combater o pecado, pregando o Evangelho. Só há um motivo para eu ir ter com uma certa pessoa que eu sei que ela está fazendo uma coisa que eu tenho uma fraqueza. É falar do Evangelho para que Deus a transforme. E sair da sua companhia. Então, eu estou aqui neste mundo. O pecado não está fora de mim, está dentro de mim. Eu não posso fugir do pecado. Eu não posso. Mas há uma maneira de vencer o pecado. Como é que eu vou vencer o pecado? É vivendo pela fé. Eu tenho o problema do pecado em mim que faz com que no meu corpo haja toda a sorte de cobiça e concupiscência. E porquê que há essa cobiça e concupiscência? Porque nele habita o pecado. A minha natureza é pecaminosa e não há nada a fazer. E isto não vai nem com jejuns, nem com orações, nem com abstinências, nem sequer para eu me isolar numa casa a vida toda. Eu vou continuar a cobiçar em pensamento. Eu vou me deitar sem ver ninguém e vou continuar a cobiçar, porque isto é que é natural à natureza humana. Então, como é que eu venço o pecado? É vivendo pela fé. Deus ajuda-me. Viver pela fé é não aceitar os desejos da minha carne. Eu não aceito. Não é não pratico. Eu não aceito. Como Paulo diz, aquilo que eu quero, não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso já faço. Mas se eu faço o mal que não quero, já não sou eu. Estou livre. A fé livrou-me, porque faço uma coisa que não quero. A minha nova natureza não aceita o pecado. Então estou livre. Para entender? A fé libertou-me da culpa e do pecado, como acontecia com os rituais da lei. Então, a solução é viver pela fé. Sempre. E quem vive pela fé, o maligno não lhe toca. Quem vive pela fé, não há condenação para ele. Quem vive pela fé não pode ser enganado. Não é não pratica. Não é não cai. Mas de coração nunca mais aceita o pecado. De coração nunca mais aceita a mentira. De coração nunca mais vai dar ouvidos ao diabo. Nunca mais. E dar ouvidos ao diabo não, tu tens que mudar, tu tens que fazer assim. Se eu pudesse ser assim, não precisava de Cristo.
Não, irmãos. A gente vive é pela fé. Então, nas minhas aflições, eu vou pedir a quê? Onde é que está a minha fé? Em Jesus. Jesus ajuda-me. Jesus socorre-me. Jesus não me deixe cair, esta é a minha fraqueza, socorre-me. E é esta minha fé que em tempo próprio Deus vai me ajudar, como ajudou o pastor Vítor. Teve que esgramar durante 10 anos, mas quando chegou o tempo, aquilo que não conseguia, já consegue. Porquê? Porque ele permaneceu firme onde? Nele, confiando nele. Permaneceu firme onde? Fé na graça de Deus. Então nunca misturo as obras com a fé. As minhas obras são as obras da fé. É que eu fico firme e peço, Senhor, eu não consigo. Tu é que podes, ajuda-me. Está a entender? Então a gente vê obedecer à fé. A fé não se baseia em mim. A fé baseia-se naquela pessoa. É aquela pessoa que eu vou falar. Senhor, ajuda-me. Não é? E é esta fé que tira toda a culpa. É esta fé que faz você vencer. A Bíblia diz, até o mundo inteiro e até a morte. Já viu? Então, a fé é o nosso maior tesouro. E é o que toda a gente despreza. E se fé sem obras é morta. A fé é morta. O dom do Espírito Santo é morto. A fé é impossível eu mostrar a fé pelas obras. A fé mostra-se pelo meu entendimento. E vocês sabem, nós somos odiados e fomos postos de lado ali para outra igreja, foi por causa de quê? Das nossas más obras? Foi por quê? Por causa da doutrina. Por causa da graça de Deus. Este foi o nosso crime. Aliás, é o nosso crime. E nós, e eu, o pastor Vítor, que estamos fartos de falar aí com toda a gente, o mal não é as nossas más obras. Eles nem sequer nos conhecem. O mal é aquilo que a gente ensina. Estão a entender? Então, o pecado e a justiça é o que sai do coração. Não é o que eu faço. O pecado é eu não crer em Deus. A justiça é eu crer em tudo aquilo que Ele diz. Isto é que é viver na justiça, é acreditar em tudo. Eu vou fazer, olha, vou fazer uma viagem. Eu não confio em mim. Eu vivo pela fé. Senhor, ajuda-me a fazer a viagem. A ir e a vir. Cuida de mim. Isto é que é viver pela fé. Viver pelas obras é, eu vou aqui delinear, vou fazer o itinerário, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, vai acontecer isto e vai acontecer aquilo, que é o que a gente fazia na outra igreja. A gente não sabe o que se vai passar daqui a um minuto. Isso é fé fingida. Como há muita gente, eu profetizo, eu determino, eu faço isto, eu conquisto, coisa nenhuma. A gente vive pela graça de Deus. É pela sua graça. E assim como Jesus ensinou, a gente faz a mesma coisa. Não se faça a minha, mas sim a tua vontade, ó Deus. Isto é que é viver pela fé. Viver pela fé é depender totalmente do meu Deus. Para que estar a dizer que sou melhor que o outro? Para que estar a dizer que eu vou fazer assim? Para que estar a dizer que eu não vou ser enganado? Por mim mesmo eu posso fazer isso? Não. Eu falo o que falo porque a minha fé está em Jesus Cristo. Estão a entender? Então fomos chamados para a obediência da fé. Agora, eles dizem logo, se isso é assim, a gente pode fazer todo o mal. Eu mais uma vez digo, aquele que tem um novo coração. E o que é ter um novo coração? Como é que a gente vê que a pessoa tem um novo coração? O que é que ele disse que fazia no coração? Colocava as suas leis. E no entendimento. Para quê? Para que todos o conhecessem. Desde o maior ao menor. Jesus, especificando ainda melhor, dizia, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Pai, como único Deus, e a Jesus Cristo que te enviaste, que qual consumou uma obra. Consumou. Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa do meu comportamento. Deus não precisa do meu dízimo, os 10%. Deus não precisa de mim, porque o Evangelho é o que Ele faz por mim, não é o que eu faço por Ele. É o que Ele fez por mim. Percebem? A gente estamos aqui por causa do que Ele fez por mim. Se a gente acredita hoje em Deus é porque
foi o que Ele fez por mim. Amém. Se eu entendo a Bíblia hoje, foi porque foi Ele que fez por mim. É Ele. A gente só fala de Jesus. O Evangelho não fala do homem. O Evangelho não fala da justiça do homem. O Evangelho só fala de Jesus. Ele é a minha justiça. Mas isto é tão fácil de entender. Porque é que ninguém entende? Então, essa história de dizer, quer dizer que eu posso fazer todo o mal? O homem de Deus, a mulher de Deus, nunca mais, toma atenção a esta palavra, nunca mais vai pecar contra Deus de coração. Nunca mais. O outro, mentiroso, pode dizer as mesmas coisas que a gente diz. Mas a seu tempo vai trair Jesus Cristo. Vai trair a doutrina. No entanto, enquanto esteve aqui, gente parecia um santinho. Não é o que está de fora, é o que está lá dentro. Estão a entender? O problema é o coração. E quem é de Deus permanece até o fim, porque não pode ser enganado. Quem é de Deus conhece o pastor que está falando, se é a voz de Deus, se é a voz do homem. Ele sabe, porque é ensinado pelo Espírito de Deus. Jesus disse, todos serão ensinados por Deus. Então, irmãos e irmãs, porque é que muita gente nos odeia? Porque é que muita gente distorce toda a doutrina que a gente fala da graça de Deus? Porque a fé não é de todos. No entanto, eles podem falar de fé. Torto e direito. Irmãos, nós temos dois inimigos de frente a frente todos os dias. É a nossa carne, a natureza humana. E porque a gente vive pela fé, a gente não aceita a vontade da carne. Amém. É um combate diário. Mas esse é menor. Há um maior. Sabe qual é? É o pecado espiritual que vem com doutrinas para nos desviar da verdade. Apesar de ser maior, para nós é mais fácil. Porque a gente já estamos instruídos. Quem é que nos engana agora? Agora o nosso corpo engana-nos todos os dias. Todos os dias. É o menor, nem é levado em conta nem para a condenação, nem para a justiça, mas engana-nos todos os dias, que a gente acaba sempre, ou por pensar, ou por fazer, ou por dizer alguma coisa que não convém. Agora, na doutrina, que é a causa da vida e da morte, que é na crer está condenado, quem crê tem vida eterna, isso já não nos pode enganar. E quanto mais a gente é instruídos, melhor é, maior a gente é. Quem é que nos vem agora induzir que a graça precisa do meu salário? Ou que a graça precisa do meu bom comportamento para me salvar? Quem é que nos vem fazer esse ninho aqui nas orelhas e dizer, não, o Tiago é que tem razão, o resto não tem razão? Quem? Agora. Porquê? Porque agora Deus escreveu dentro de nós a verdade. A verdade não está aqui na Bíblia. A verdade está dentro do seu coração, irmãos. A Bíblia todos têm. Todo homem tem acesso à Bíblia. Falta aí a pessoas que têm montes de Bíblia. Agora, a palavra de Deus não é letra nem papel. A palavra de Deus é Cristo dentro do nosso coração. Ele é a palavra de Deus. Amém. Percebem? E quem tem a palavra de Deus não pode ser enganado. Você não pode ser outra vez seduzido ou enganado. Você tem a fé. Por isso é que a Bíblia diz, a fé vence o mundo. Aquele que crê em Jesus vence o mundo. Nem a vida, nem a morte, nem a guerra, nem a fome, nada o pode separar mais. Então, qual é o nosso maior tesouro? É a fé. E ele diz que o diabo também crê, mais gente crê, né? Os grandes homens. Agora, irmãos, lembra-se de uma coisa. A Igreja dos Eleitos sempre falou que a gente deve fazer, praticar tudo quanto é bom. Mas fazer o bem por meio da fé. Não usar a desculpa que é salvo pela graça e que pode fazer tudo o que quer, porque se continuar assim, sabe o que é que vai acontecer? Só se desprezar a graça de Deus a ponto de dizer, eu sou salvo pela graça, tanto nem importa se faço o bem, se faço o mal. Sabe o que é que vai acontecer? Se você realmente crê e está a pensar assim,
por falta de entendimento, falta de conhecimento ainda, lá mais à frente, Deus levanta a mão e dá assim uns açoites valentes. Porque com Deus não se brinca. Agora, se você fizer isso de coração, despreza a graça de coração depois de ser chamado a atenção, depois de ser repreendido, então você nunca teve fé. Nunca teve fé. Foi uma mentira. E lembre-se, fé nem é acreditar que aquele homem é Deus porque faz aquilo. Lembre-se do Nicodemos. O Judas também pregou o Evangelho. O Judas também fez sinais e maravilhas. E Jesus nunca o conheceu para a vida eterna. Se são estes. O que eles dizem, as obras que eles dizem que fazem. Isso nas redes sociais toda a gente é bom. Nas redes sociais toda a gente se importa com os pobrezinhos. Olha os políticos. No entanto, o que é que a gente ouve de vez em quando? Onde é que estão os maiores escândalos? É na política. Não deviam ser o modelo? Não deviam ser o exemplo? Mas que eles ouvem falar, parece que aquilo é Deus no céu e eles na terra. Irmãos, a aparência para nós não significa coisíssima nenhuma. Nenhuma. Sabe como é que a gente vê quem é Deus e quem não é? É quando a gente ouve a doutrina que ele acredita. A gente fala da verdade e a gente começa a ouvir, afinal, este diz que é cristão, mas não tem qualquer noção de quem é Jesus Cristo. Para ele, Jesus Cristo é o empregado dele para ele fazer o que ele quer. Não, irmão. Isso tem nada a ver com Deus. Amém? Vocês sabem quem é que trabalhou mais e quem é que se dedicou mais dos apóstolos às coisas de Deus? Quem foi? O apóstolo Paulo. Ele era um homem, todos os dias estava em perigo. Ele fazia tudo o que podia. Né? E o que é que vocês acham? Acham que ele se considerava maior que os outros? Ou que tinha mérito? Quero ver o que é que ele pensava? Abrem lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 15. E veja comigo, para terminar. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 9 e verso 10. Vamos lá ler. Mas lembrem-se sempre que a mãe de todas as mentiras, irmãos, a mãe de todas as mentiras é dizer que o dom da fé é morto em si mesmo. Que sem obras a fé é morta. E vocês sabem qual é a irmã? É dizer que a fé se mostra pelas obras. Lembra-se disso. E lembra-se desta... Eu, ao longo destes anos, tenho procurado transmitir para vocês uma linguagem mais simples possível, para tornar ridículo o erro. E neste momento é isto. Aqueles que dizem, eu sou salvo pela fé sem as obras, mas mostro a fé pelas obras. Eu pergunto, e você deve perguntar a essas pessoas, como é que você mostra a fé sem as obras, com as obras? Se você junta as obras, está mostrando é uma fé com as obras. E você tem que mostrar é uma fé sem as obras. Percebem o trocadilho? É a mesma coisa que aquele verso, veja a astúcia do pecado. O Tiago é a voz do pecado. Ele é a voz do pecado. Tem-nos acaminhado milhões. Ele diz assim, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras estão mortas. Isto parece ter sentido. Mas ele fez aqui uma troca. Ele disse, assim como o corpo sem o espírito está morto, e é verdade. Ele começou pelo corpo. Certo? Assim como o corpo sem o espírito está morto, é verdade. Ele agora para fazer a comparação tinha que começar pelas obras. Assim também as obras, porque ele começou pelo corpo, o corpo faz obras. Assim também as obras sem a fé estão mortas, mas não. Ele começa bem, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé. Ele devia ter dito as obras, não. Ele disse, a fé sem as obras
está morta. Estão a ver o trocadilho? Sim. O contrário. Isto é para vocês verem a astúcia deste homem. É astúcia. Isto é que é astúcia. Estão a ver? E ele faz o mesmo com Abraão. Ele faz o mesmo dizendo, todos os profetas dizem, nós somos justificados pela fé sem as obras. Sabe o que é que ele diz? Se vocês lerem lá no capítulo 2, a respeito de Abraão, ele diz, vede que somos justificados pelas obras e não somente pela fé. Ele diz que as obras também justificam. O que é mentira, que ele diz que a fé está morta. Se a fé está morta, afinal de contas, é só as obras que justificam. E ninguém vê. Ninguém. Isto foi uma oferta e um presente que Deus deu a vocês. Amém. Por favor, guardem-nos. O Tiago é a voz do pecado que tem enganado e vai enganar milhões. Por causa do Tiago, as pessoas acabam por rejeitar toda a Bíblia, só interessa o que o Tiago diz. Só lhes interessa isso. Enquanto nós não morrermos para nós, enquanto a gente tiver esperança em nós, a nossa salvação é uma miragem, é uma ilusão. A gente tem que morrer para nós. Eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar no meu entendimento segundo o bem e o mal. Eu só confio no que Deus diz. É pela graça. E veja o apóstolo Paulo, o que é que ele diz no verso 9 e no verso 10, no capítulo 15, de 1 aos Coríntios. Leia lá e veja lá. O que é que ele diz? Veja bem. Por que é que eu insisto nesta matéria? Que isto é crucial. Veja só. Porque o menor dos apóstolos, como é que ele se achava? O menor dos apóstolos. Que não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a Igreja de Deus. Ele não tem mérito. Não merece ser apóstolo porque eu persegui a Igreja de Deus. Verso 10. Mas pela quê? Pela minha capacidade? Não. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça comigo não foi vã. Porque é que ele diz isso? Veja o que diz a seguir. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu. Mas o quê? Mas a graça de Deus está comigo. Estão a ver qual é as obras que a gente faz? É as obras da graça. Que força é essa que vos trouxe aqui hoje? Que força é essa que vos fez permanecer na fé? Que poder é esse que faz com que os irmãos venham de Vila Real, andem uma carrada de quilómetros, para estar aqui ao domingo uma hora? Uma hora! Se estivesse aqui um dia inteiro ainda se justificava. Para estar aqui uma horinha a ouvir. Que força é este? Poder é este? Que capacidade é este? E os outros aqui ao pé nem querem ouvir falar de nós. Sabe porquê? Por causa da graça de Deus estar em nós. Nós fazemos as obras de Deus, não as obras dos homens. Nós praticamos a fé, a obediência à fé e não a obediência à lei. A gente segue o coração e não aquilo que a cabeça nos diz. E o nosso coração está em Jesus Cristo. Estão a entender? Ele diz, eu trabalhei mais que todos eles. Mas depois diz, não eu. Isto não foi decisão minha. Ele próprio dizia, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Vou levar uma tarefa. Então nós estamos aqui porquê? Porque somos impulsionados por Deus a estar aqui. Porque Deus diz que é assim. Porque aprendemos que é pela graça de Deus que somos salvos. Nós somos a igreja, estamos unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, na mesma palavra, com o mesmo Deus, com o mesmo entendimento. Porque isto é uma obra de Deus. Percebem? Não é uma obra nossa. Então, quando alguém diz que podemos fazer o mal, como é que nós podemos fazer o mal de coração se somos guiados pelo Espírito Santo? Como? Como? Não pode.
O nascido de Deus não pode pecar por escolha própria. Ele peca por fraqueza e envergonha-se disso, porque ele não quer fazer isso. Mas porquê é que Deus faz assim? Oh pastor, porquê é que Deus não nos dá força para a gente não pecar mais? O que é que você aprendia com isso? Deus faz assim que é para a gente baixar o nariz. Diga-se, irmão, é para ter a bola baixinha. Sabe para quê? Para a gente ser humildes e aprender que nada pode fazer a não ser por sua graça. E assim aprendemos a ser humildes. Aprendemos a depender dele. Aprendemos somente a confiar nele. Ora, se eu tivesse a capacidade de fazer o que queria, olha lá o que eu faço, olha lá o que eu consigo. Ora, eu não tenho motivos nenhuns motivos para me gloriar na minha carne. Eu tenho motivos para ficar cheio de vergonha. Todos os dias, irmãos. O apóstolo Paulo dizia, miserável homem que eu sou. Ele depois dizer, aquilo que eu quero não faço, aquilo que eu não quero, isso já faço. Miserável homem que eu sou, porque eu não consigo dominar-me. Mas aquilo que me sustenta não é a minha força. Aquilo que me sustenta é a minha fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, permaneçam firmes nesta fé. E saibam que se você permanece, se você entende, se você está aqui firme, se você está esperando em Deus, isso não é obra sua, é obra da fé, é obra do Espírito Santo. As nossas obras, a gente morreu para elas. Eu faço tudo bem, não sou eu, mas é a graça de Deus que está em mim. Eu falo das coisas de Deus, não é a minha capacidade, é o Espírito Santo que está em mim. Quantas vezes você já falou coisas e depois perguntou, epá, como é que eu falei assim? Falo coisas que os outros nem querem ouvir, quanto mais. Porquê? Que a graça de Deus não está cá fora, não está na cabeça, não está aqui na mente, está no coração, escrito no coração e nunca mais se apaga. Se o pecado não pôde ser anulado no velho coração, quanto mais a justiça de Deus que é eterna para todo sempre. Os céus e a terra vão passar. Aquilo que você conhece, tudo vai passar. Mas a Bíblia diz que a palavra, ou aquilo que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, porquê é que os homens não querem saber de nós? Porquê é que os homens simulam o Evangelho? Porque a fé não é de todos. Eu tenho a fé, você tem a fé, você tem que saber onde é que a fé nos empurra para onde? Para as obras? Para o comportamento? A fé empurra-nos para onde? Para uma pessoa, quem é ela? Jesus Cristo. Os meus olhos estão em Jesus porque eu sei que sem Ele eu não posso fazer nada. Aos olhos de Deus o homem está morto. O que é que um morto pode fazer para Deus? O que é que um morto, o que é que ele pode fazer para agradar a Deus? Está morto. Aos olhos de Deus ele está morto. Para Deus não existe. Mas você está vivo. Você nasceu de Deus. Você ressuscitou. Você tem a vida eterna. Você tem o selo do Espírito Santo. Você agora tem capacidade de ouvir e entender as coisas de Deus. Vocês lembram-se no domingo passado daquela história que eu falei? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Lembra-se? Porquê é que toda a gente vê ali o dízimo? Onde é que fala ali do dízimo? Onde é que fala ali do dízimo? Ou até de dinheiro? Irmãos, Jesus disse, dai uma moeda. O que é que está lá escrito na moeda? Está lá um desenho e uma inscrição. De quem é? É de César. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Onde é que eu tenho? Onde é que existe a inscrição de Deus e o nome de Deus? Está onde? No meu coração. A imagem de Cristo está no nosso coração. A palavra de Cristo está no nosso coração. Ele estava referindo. Assim como a moeda pertence a César, porquê? Porque tem lá o nome dele e a inscrição, a imagem. Então também, aquilo onde está a imagem de Deus e o seu nome, é isso que deve ser dado a Deus. Ou seja, a minha vida.
Ele me comprou para Ele, eu sou propriedade dele, tenho a sua imagem e o seu nome. Desde o princípio de Deus, o povo que é chamado pelo meu nome. Nós não somos chamados pelo nome do nosso Deus. Quem é que nos salvou? Cristo. Como é que nos chamamos nós? Cristãos. Estão a entender? Ele é que me salvou. E Ele só vê em dinheiro. O Evangelho não são coisas da terra. O Evangelho são novidades. O dinheiro é uma novidade. O dízimo é uma novidade de agora. Mas Ele só vê as coisas do mundo sabe porquê? Porque são do mundo. Mas quem é de Deus, Ele busca as coisas que são de cima, as espirituais. Então, porque é que Ele nos odeia? Porque a fé não é de todos. Amém? Então, a fé é a coisa mais preciosa que há. Foi a fé que guardou os antigos. É a fé que testemunha que temos, que vamos estar com Cristo e com o nosso Deus para sempre. E eles dizem, a fé em si não vale nada. A fé em si está morta. A fé sem as minhas obras não presta para nada. A fé, até o Satanás tem fé. O Satanás tem fé. Quer dizer que está salvo. Somos salvos pela fé. E ele ainda tem uma coisa que a gente não tem, que é treve. Está salvo. Meu Deus. Bem que Oséias dizia, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Vocês não têm falta de conhecimento. Vocês já conhecem a graça de trás para a frente, de frente para trás, ao fim destes anos todos. E é isso que vos vai valer no dia da vossa morte. Vão abrir os vossos olhos diante do nosso Deus. Vamos nos ver lá. Já estás aqui. E muitos, a gente agora não conheceu, mas que já estão lá, vamos conhecê-los também. Porque antes de existir o mundo, a gente já éramos povo do nosso Deus. Amém? Mas isso é outra história. Então, pela última vez, porque é que os homens para nós são maus e porque é que eles dissimulam o Evangelho? Porque a fé não é de todos. Amém? Graças a Deus, porque Ele me deu a fé. Se Ele não me desse a fé, eu andava não sei por onde a esta hora. Se Ele não desse a fé a vocês, cada um estava no seu lado. Se Ele não desse a fé ao pastor Vítor, só Deus sabe onde é que ele anda, se não tivesse já morrido. Não sabe. Mas a fé, ela entrou na nossa vida e mudou tudo. Mudou o rumo do nosso destino. Não é? A fé é o selo da nossa salvação e de Cristo está connosco. Graças a Deus por isso. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos fechar a Bíblia e vamos falar com Deus. Vamos lá.